Olá, sejam todos bem-vindos a esse vídeo, quando iremos falar um pouco a respeito de raízes de um polinômio. Vamos olhar para um polinômio em lambda de grau n. Se ele é de grau n, significa que o AN é diferente de zero, né? Onde esses coeficientes podem ser reais ou complexos. Por enquanto, no caso da equação característica de matrizes reais, o polinômio vai ser um polinômio real. Mas, quando formos tratar de matrizes complexas, esses coeficientes podem ser complexos. Todo polinômio pode ser fatorado dessa maneira, onde λ1, λ2, λk são suas raízes. Então, para fatorar o polinômio, precisamos determinar suas raízes, em primeiro lugar. E esses expoentes aqui, E1, E2, EK, nos fornecem a chamada multiplicidade da raiz. Né? Quando o expoente for 1, quando esse expoente for 1, a gente diz que a raiz é simples. Quando ele for 2, que é dupla. Quando for 3, podemos chamar de tripla. Quando for 4, de quádrupla, e assim por diante. De modo genérico, quando o expoente for maior que 1, a gente diz que a raiz lambda índice R é múltipla. E é bom lembrar que, como esse polinômio é de grau n, e cada um desses fatores é de grau 1, a soma dos expoentes tem que dar n. E a gente sabe um teorema fundamental da álgebra, primeiro que e nós não vamos provar aqui, todo polinômio não nulo de grau n possui pelo menos uma raiz complexa. E, no máximo, n raízes complexas distintas. Não mais do que n. Exceto o polinômio nulo. Não é? O polinômio nulo, ele é zero para todo valor de lambda. Mas é o único polinômio que é zero para todo valor de lambda. Né? Uma coisa interessante ocorre quando o coeficiente de lambda elevado a n é igual a 1. Né? E os coeficientes são todos inteiros. Então, se esse polinômio tiver alguma raiz inteira, todas elas são múltiplos, ou melhor, são divisores do A0, porque o A0 é o produto de todos os autovalores. Né? Então, se houver algum autovalor inteiro, e se o A0 for inteiro, se houver autovalor, então, se houver uma raiz inteira, ela é um divisor do A0. Pode ser um divisor positivo ou negativo do A0. E aqui eu dei um exemplo. Peguei um polinômio de grau 5. Ora, não existe fórmula genérica para que forneça as raízes de um polinômio genérico de grau 5. Pode ser que exista uma fórmula particular para um ou outro, mas não genérica. Todos os coeficientes são inteiros, e aqui está o nosso A0. Se este polinômio tiver uma raiz inteira, ela estará entre os divisores inteiros de 8. Quais são os divisores inteiros do 8? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, divide 8, mais ou menos 4, divide 8, e mais ou menos 8. Ora, são 8 números distintos que podem ser raízes. 8, bem, a gente pode tentar um por um para ver qual deles é raiz. Primeiro tentamos mais 1, depois menos 1. E vemos que menos 1
é uma raiz. Depois tentamos mais 2 e vemos que mais 2 é outra raiz. Ou seja, quando eu puser 2 aqui e fizer a conta, dá 0. Né? Dá 0. Podemos até fazer experimento. Então, vamos substituir o lambda por 2. Lambda por 2, 2, por 2, por 2. E o resultado é 0. Ok. Bom, nós sabemos que menos 1 e 2, então, são raízes desse polinômio. Então, se esse polinômio tem, se menos 1 é uma raiz, quando dividimos esse polinômio por lambda menos a raiz, que é menos menos 1, ou seja, lambda mais 1, o resto é 0. Portanto, a gente pode dividir esse polinômio por lambda mais 1 e obter resto 0. Como menos 2 também é outra raiz, se dividirmos, bom, quando eu divido esse polinômio p de lambda por lambda mais 1, obtenho um polinômio de grau 4. E nesse polinômio de grau 4, 2 é a raiz. Quando dividimos esse polinômio de grau 4 por lambda menos 2, vamos obter esse quociente aqui, que é um polinômio de grau 3. E o resto é 0. Porque o polinômio é divisível por esse e por esse fator. Ora, um polinômio de grau 3, mesma coisa. Aqui é um polinômio com coeficientes inteiros e, portanto, se houver raiz inteira, elas estão entre os divisores de 4. Os divisores de 4 são mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. Vemos que, novamente, que menos 1 e 2 são raízes deste polinômio de grau 3. Não é? Então, dividindo este polinômio, que aqui está, por lambda menos 1, lambda mais 1, e depois por lambda mais 2, né? O resultado vai ser lambda menos 2. Portanto, eu dividi por lambda mais 1 vezes lambda menos 2, depois dividir por lambda mais 1 e lambda menos 2, ou seja, dividir por lambda mais 1 ao quadrado e por lambda menos 2 ao quadrado, ainda dá lambda menos 2. O produto desses dois é lambda menos 2 ao cubo. Então, o polinômio P de lambda do quinto grau tem 5 raízes. Menos 1, só que das 5 raízes, apenas 2 são distintas, que são menos 1 e 2. Menos 1 com multiplicidade 2 e 2 com multiplicidade 3. A gente sabe que todo polinômio de grau 2, podemos determinar as raízes usando Bhaskara. Para polinômios de grau 3 e 4, nós temos sim umas fórmulas gerais, um pouco mais complexas, no caso de grau 3, no caso de grau 4, um pouco mais, que é de Bhaskara, né? E a gente não usa tanto, até seria interessante a gente passar a usá-las no caso, pelo menos de grau 3. Métodos numéricos fornecem valores aproximados das raízes. Alguns programas de computação algébrica nos fornecem até valores exatos, né? Se a gente tivesse um programa de computação algébrica, tipo matemática,
e outros, né? Matemática, Maple, Muped, e outros, eles são softwares que calculam, às vezes, valores exatos de raízes de polinômios de grau mais alto. Fazendo o que fizemos aqui, muitas vezes, no seu algoritmo, né? E agora, pessoal, que falamos um pouquinho sobre como determinar raízes de polinômios, e no nosso caso aqui, nós vamos ter muitos polinômios cujos coeficientes são todos inteiros. E aí, nesse caso, nós podemos usar esse truquezinho aqui de que as raízes inteiras estão entre os divisores do termo independente de lambda, né? E vamos falar agora em autoespaço. Vamos observar que os autovetores são soluções de uma equação homogênea, né? Então, vamos começar lembrando que os autovetores são soluções de uma equação homogênea. A gente vai escrever tantas vezes essa equação que a gente vai lembrá-la sempre, onde lambda ele é um alto valor de A. E é bom lembrar que são as soluções não triviais e aqui escrever que os autovalores vetores de A são as soluções não triviais, então, da equação homogênea A menos lambda I x. E a gente já viu o seguinte, que soluções de uma equação homogênea, se x é uma solução dessa equação homogênea, c vezes x também é solução. É o que está escrito aqui. Se x for autovetor de A correspondente, vamos até tirar esse índice aqui. Se x for autovalor de A, autovetor de A correspondente a um autovalor lambda, para todo número c diferente de zero, c vezes x também é autovetor de A correspondente ao autovalor lambda. A exigência de termos c diferente de zero aqui é porque, para ser autovetor, cx tem que ser diferente de zero, só por isso. Mas, para qualquer valor de c, c vezes x também é a solução dessa equação. Mais ainda, se essas matrizes forem autovetores correspondentes ao mesmo autovalor lambda, então, qualquer combinação linear deles, não é, que não resulte numa matriz nula, é um autovetor de A, não é, correspondente ou associado ao alto valor lambda para qualquer escolha desses números reais aqui, desde que essa combinação linear não resulte numa matriz nula. Né? E a prova, gente, já fizemos. Se A vezes x, se x é um autovetor correspondente a um alto valor lambda, AX igual a lambda x. Então, se a gente calcula A em C vezes x, não é? Usando as propriedades do produto de matrizes, isso é um escalar que eu posso tirar aqui fora,
Então, fica C vezes AX, mais o A vezes X é lambda X. C e lambda são escalares, eu posso trocar a ordem deles nesse produto, só não posso trocar quando é matriz, mas quando é escalar, posso. Então, esse é lambda vezes Cx. Então, A multiplicado por Cx é lambda multiplicado por Cx, mostrando que Cx é alto valor. Agora, se o x1, x2, xk forem todos autovetores correspondentes ao mesmo, isso é importante, ao mesmo alto valor, então a combinação linear deles também é um alto vetor correspondente ao alto valor lambda. Por quê? Quando eu multiplico A por essa combinação linear, usando a distributividade do produto de matrizes, então vai ficar A que multiplica C1x1, e C1 sendo escalar, eu posso colocar à esquerda do A. Então vai ficar C1AX1 mais etc. CKAXK. Como AX1 é lambda x1 e AXK é lambda xk, então ficamos com C1 lambda x1 mais CK lambda xk. E aí podemos colocar o lambda em evidência, primeiro trocando a ordem de lambda com C1, porque C1 e lambda são escalares, CK e lambda são escalares também, podemos colocar o lambda aqui fora e o CK aqui dentro, e como todas as parcelas têm lambda, colocar o lambda em evidência. Então, a matriz A vezes essa combinação linear é igual a lambda vezes a mesma combinação linear. Então, qualquer combinação linear de autovetores é autovetor. Então, vamos tomar aqui essa matriz e o seu polinômio característico. Vamos calcular o seu polinômio característico. Então, subtrair lambda i é subtrair lambda da diagonal principal. Então, menos lambda, menos lambda, menos lambda. Novamente, podemos usar a regra de Sarros para calcular isso, mas é muito trabalhoso, a chance de erro, né, é muito grande. Então, quando isso acontece, é bom a gente olhar para a matriz cujo determinante queremos calcular, para verificar se não há alguma operação elementar que a gente realize sobre a matriz, e com isso o procedimento para calcular o determinante fique facilitado. Vejam que se a gente, essa entrada adicionar essa, dá zero aqui. Então, vamos, como primeira tentativa, às vezes envolve alguma tentativa de algum ensaio de tentativa e erro. Então, esta linha aqui, vamos adicionar a esta. Então, aqui fica menos 2 menos lambda, que eu ponho menos em evidência, fica lambda mais 2. E se a esta a gente adiciona esta, fica 5 menos 7 dá menos 2. Menos 2 menos lambda, ponho menos em evidência, fica lambda mais 2. 4 menos 4, 0. Ora, que bom. Primeiro, aqui zerou essa entrada. E aqui, eu vejo que esta linha está multiplicada por menos lambda mais 2, que a gente pode colocar fora do determinante. Colocamos o menos lambda mais 2 fora do determinante, aqui fica 1 e 1. Ainda, né, a gente pode facilitar observando que eu posso zerar essa entrada se a esta linha eu subtrair esta, que é uma operação elementar. Fazendo essa operação elementar, chegamos a essa matriz. Podemos agora desenvolver o determinante dessa matriz aqui pela primeira coluna. Fica 1 vezes o determinante da matriz obtida eliminando esta coluna e esta linha, que é essa matriz menor aqui que está aqui.
E esse 1 vai multiplicar aqui fora, que tanto faz, né? Eu omiti um menos aqui, que é bom não esquecer, não é? Menos lambda mais 2, menos lambda mais 2. No fim, eu iria obter as raízes corretas, porque a única coisa que fizemos foi multiplicar o polinômio todo por menos 1, mas isso não é bom. Agora, aqui nós temos uma matriz 2 por 2, que aí sim já vale a pena aplicar a definição. É o produto desses dois menos o produto desses dois. Fazendo as contas, dá esse trinômio do segundo grau. Aqui, esse fator já me diz que lambda igual a menos 2 é um autovalor da matriz A. Né? Não vale a pena, então, efetuar esse produto, porque aqui o que eu quero é fatorar o polinômio, achar suas raízes. Então, uma vez que eu já tenho esse fator, deixa ele aí quietinho. E achamos as raízes deste trinômio aqui. Ah, sim. Eu disse que eu tinha esquecido. Bom, aqui é menos lambda, tá. Menos 4, 1, tá. Conferindo as contas aqui. Aparentemente está tudo correto. E a minha dúvida é o seguinte, como é um polinômio do terceiro grau, um polinômio de grau 3, o termo em lambda ao cubo deveria ser negativo. E aqui o termo em lambda é negativo, e aqui também vai dar... Enfim, tem um sinalzinho aí que precisa ser conferido. Então, acho bom que vocês... vamos dar uma olhadinha nessas contas. Sim, revendo as contas aqui, neste ponto, quando passamos dessa matriz para esta, fizemos esta operação, que não altera o determinante, ou seja, subtraímos da linha 2 a linha 1, que me dá essa linha, só que observe que a gente também tinha aqui menos 4, e quando a gente desse subtrair a esse, vai ficar menos lambda menos 3. E aí esse menos 1 aqui, colocamos fora do determinante, que multiplicado pelo sinal menos que aqui está, fica mais. É isso. Então, o menos que estava multiplicando essa coluna, passei para fora do determinante, que menos com menos dá mais. Era isso. Tá? Desenvolvendo, então, o determinante pela primeira coluna, chegamos a esse resultado e a este. Pois bem, como é que a gente determina as raízes desse polinômio? Usando o Bhaskara. A gente pode, e acha que as raízes desse polinômio são 1 e 3. Se puser lambda igual a 1 aqui, fica menos 1, mais 4, menos 3, que dá 0. Se puser 3, aqui vai dar 9, fica menos 9. 3 vezes 4, 12. 12 menos 9 dá 3, menos 3 dá 0. Então, essas são as duas raízes. Como o coeficiente de lambda ao quadrado está negativo aqui, né, a gente, na hora de fatorar, esse é o coeficiente A2. É aquele que fica multiplicando os fatores. Né? Se quiser, e é por isso que apareceu esse sinal menos aqui. É menos, por causa desse menos aqui,
lambda menos uma raiz, que é 1, lambda menos 3, que é outra raiz. Então, isso aqui me deu esse sinal negativo aqui. Pois bem, então, o polinômio característico, se eu efetuar o produto, é esse aqui. Mas o que me interessa são as raízes. As raízes são menos 2, 1 e 3. Então, os autovalores são esses que aqui estão. E agora que nós determinamos os autovalores, a gente pode determinar os autovetores, né? Para determinar os autovetores correspondentes a esse valor, escrevemos esta equação aqui, que consiste em pegar a matriz A e subtrair λ1 da diagonal principal. Como λ1 é menos 2, chegamos a esta equação homogênea. Substituir λ1 por menos 2, chegamos aqui. Ao escalonar essa matriz, chegamos nessa. Essa segunda linha diz que z é igual a zero. Essa última linha corresponde a uma equação degenerada consistente, porque o lado direito é zero também, não impõe nenhuma restrição a x, y, z. Esta equação diz que o z tem que ser zero. Se o z é zero, 4x menos 4y tem que ser zero, ou seja, x menos y tem que ser zero, ou x igual a y. Ficando y como variável livre. Então, toda a solução é da forma x, y, z, onde o x vale y, o y é livre e o z vale zero. Todas elas são múltiplos desta matriz aqui. Então, todos os autovetores correspondentes a esse autovalor são múltiplos dessa matriz. Repetimos aqui. A mesma coisa podemos fazer com os autovetores correspondentes a λ2 igual a 1. Colocamos aqui o λ2 e obtemos essa matriz. A menos λ2i é essa matriz. Escalonamos, resolvemos e notamos que o z ficou livre. Porque o x multiplica esse pivô, o y multiplica esse, e o z não multiplica nenhum pivô, né? Então, todo autovetor de A correspondente a esse autovalor aqui, ele é dessa forma. O x vale z, o y vale 5 meios de z, e o z, que é livre, fica z mesmo. Aqui, para termos entradas inteiras aqui, vamos colocar z sobre 2 em evidência. Então, se eu multiplicar z sobre 2 por 2, dá o z. Se multiplicarmos z sobre 2 por 5, dá isso. Se multiplicar z sobre 2 por 2, dá z. Isso para aqui dizer que todo autovetor, não é múltiplo dessa matriz aqui, 2, 5, 2. Então, todo autovetor correspondente a esse autovalor é múltiplo desse. Trabalhar com números inteiros, principalmente quando a gente está trabalhando com lápis e papel, é muito melhor, não é? Finalmente, para o último autovalor, λ3 igual a 3, temos que resolver esta equação. Então, se eu da matriz A subtrair λ3 vezes i, chegamos a esta equação, que escalonada me dá esta, e observe que x multiplica esse pivô, que aliás, multiplicando essa linha por menos 1, né, podemos escrever assim. X multiplica esse pivô, o y esse, e o z não multiplica pivô nenhum, é livre. Então, toda a solução fica y menos 2z igual a zero, x mais 4y menos 9z igual a zero. Aí, usando a substituição reversa, colocamos o x e o y em função de z, sendo z uma variável livre. Então, todo autovetor correspondente ao autovalor lambda igual a 3 é dessa forma, x, y, z, onde o x vale z, y vale 2z e o z é livre. Colocando o z em evidência, vemos que todo autovetor é múltiplo desse aqui.
Eu convido vocês a mostrarem que o conjunto formado por x1, x2, x3, ele é linearmente independente. Isto é um caso particular de um caso geral. Qualquer conjunto formado por autovetores de uma matriz correspondentes a autovalores distintos, ele é linearmente independente. E essa afirmação será provado adiante. Nós vamos ficando por aqui. E nas notas de aula tem este exercício que eu sugiro que vocês resolvam. Agora a matriz apresenta vetores complexos, né? E falaremos sobre autoespaço de uma matriz na próxima transparência. Então, até breve.